Olá, viva, muito boa tarde, bem-vindo ao Justa Causa. Há contribuintes que estão a ser notificados pelo Fisco para pagarem as dívidas fiscais de restaurantes e de outros estabelecimentos onde fizeram compras. Os clientes são identificados pelo número de contribuinte que colocaram na fatura, que pediram no estabelecimento comercial. Para a autoridade tributária, essas faturas são créditos e, por isso, os clientes podem ser penhorados. É de certeza uma surpresa para muitos cidadãos que passaram a pedir faturas cada vez que vão a um restaurante. Dias depois, podem encontrar no correio notificações para pagarem dívidas que não são suas, mas sim do sítio onde fizeram as refeições. Acho que é consequência de um excesso de pressão para se arranjar dinheiro de qualquer maneira. Um caso concreto, um casamento. É anunciado que o casamento é na quinta X ou Y. Sabe-se antecipadamente se aquela quinta tem ou não tem processo em execução fiscal. Se tiver processo em execução fiscal, o que é que se faz? Notifica-se os noivos ou quem vai fazer o pagamento de que, em vez de fazer o pagamento àquela entidade que vai prestar o serviço, deve fazer o pagamento no Serviço de Finanças. Vários pedidos de ajuda já chegaram à ordem dos técnicos oficiais de contas, que encontra irregularidades no procedimento da autoridade tributária. Primeiro, o uso indevido da informação. Informação por efeito da emissão da fatura. Isto é, a fatura não foi emitida para que a autoridade tributária soubesse que eu estive naquele restaurante ou para que depois me possa incomodar porque o restaurante tem dívidas ao fisco. A segunda irregularidade. A lei só prevê penhoras sobre créditos, o que não é o caso. Uma pessoa que foi a um restaurante, enfim, comer uma refeição, perguntou a conta, deram-lhe a conta e ele pagou. Não chegou a existir crédito. Logo, não havendo crédito, não pode ser penhorado. Questionado pela RTP, o Ministério das Finanças esclarece que este procedimento apenas abrange a penhora de créditos de contribuintes com atividade económica e não os consumidores finais. Mas não é bem o que tem acontecido. Há clientes finais a serem notificados para, em vez de pagarem a quem fornece o serviço ou fornece a mercadoria, para pagarem diretamente nas finanças. A Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas recomenda a quem receber as notificações que avise por escrito e de imediato as finanças que não há créditos a entregar ao fisco. O meu convidado António Raposo Subtil, advogado. Olá, viva, doutor. Bem-vindo ao Justa Causa. Como é que se justifica uma situação destas? É compreensível ou não? Ao fim e ao cabo, vamos a um restaurante, vamos a um estabelecimento comercial e podemos ser notificados de uma dívida desse estabelecimento comercial onde efetuámos compras? Bom, isto significa que o Estado cada vez abusa mais, ou seja, o Estado pede aos credores, no caso os bancários, que tenham alguma tolerância, introduziu processos como processo de revitalização, processos com acordo extrajudicial, etc., fomentou a conciliação entre credores e devedores e depois o Estado, de forma bárbara, não só atinge por vezes alguns devedores, e alguns devedores solidários nas responsabilidades, não devedores diretos, como acontece nos administradores, por responsabilidades do fisco, etc., não entrarei mais em pormenores, como agora agride também o consumidor normal de serviços num restaurante para que ele faça o trabalho que o Estado não conseguiu antes fazer, que foi cobrar as suas dívidas. As suas, no sentido que ele é credor de um terceiro, que nada tem a ver de forma regular com o consumidor que vai a um restaurante e que tem toma a sua refeição. O Ministério das Finanças, conforme ouvimos aqui nesta reportagem, esclareceu dizendo que este procedimento apenas abrange a penhora de créditos de contribuintes com atividade económica e não os consumidores finais. Qual é a distinção o que está a acontecer, que pode ser feita? Se houver uma relação qualquer de fornecedor com esse restaurante, pode, como uma empresa que tem um trabalhador ao seu exercício que é devedor ao Estado, o Estado pode notificar a empresa para penhorar, para reter, enfim, valores, não é penhorar, para reter valores que estão objeto de penhora. Mas aqui há casos de contribuintes normais, mesmo os outros, porventura, ocasionais, mesmo consumidores que não são finais, que se relacionem ocasionalmente com o restaurante. É um absurdo o Estado pretender fazer a cobrança de créditos por via de terceiros desta maneira completamente descontrolada, de forma, diria, automatizada, desrespeitando o que é, digamos assim, um normal funcionamento. Porquê? Porque os credores, os bancos, credores que fornecem a terceiros, enfim, artigos e serviços, não conseguem ter estes meios. Por isso, o Estado não pode ter mais meios do que aqueles que dá aos particulares, porque aos particulares e às empresas, o que o Estado dá é o acesso ao tribunal caro, uma justiça cara, uma justiça ineficiente
e uma justiça que não tem meios efetivos de coercibilidade no que respeita à cobrança. E o que é que aconselhava a um contribuinte que receba uma notificação para pagar uma dívida que não lhe pertence, porque caso não a pague, pode ser alvo de uma penhora, como sabemos, Sim, não é? E o ónus de fazer a prova pertence ao contribuinte. Claro. A Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas já sugeriu, e bem, que as pessoas façam uma carta a dizer não tenho crédito nenhum, não tem nada a ver com este contribuinte, está a ser alvo de penhora. Mas o problema é um bocadinho mais, tem uma dimensão um bocadito maior. Mas o fisco não é cego? Não dizem que o fisco é cego? Não há problema. Só que depois a máquina o que é que vem? Vai notificar, a dizer que não respondeu, a pessoa diz que respondeu e com isto está a ter trabalho, se calhar tem que consultar um advogado, ou seja, há um incómodo sobre o cidadão que é desproporcionado àquilo que é a sua participação cívica na realização da justiça. Mas há uma questão, como eu estava a dizer, de fundo, que é esta. O Estado não pode ter mais prerrogativas na cobrança de créditos que tem um particular. Nós sabemos que depois são os particulares que têm que, por via da distribuição de impostos, cobrança de impostos, que têm, e suporte desse mesmo imposto, que têm que fazer face às despesas do Estado. Mas não pode haver este exagero. Veja, num processo de insolvência, o Estado continua a ter benefícios que os restantes credores não têm. Num processo de revitalização, o Estado afunda uma empresa que depois vai ter que suportar, no caso dos trabalhadores, através do Fundo de Garantia, os subsídios de desemprego, etc., porque o Estado tem prerrogativas que hoje são completamente desproporcionadas num momento em que existe uma economia liberal e, sobretudo, acesso aos tribunais de forma que devia ser de forma igual para todos. Isto é exagerado. Não só as execuções que recorrem de decretos do Estado têm uma tramitação mais célere, como ainda estes mecanismos, digamos, de ajuda, de forçar os contribuintes a ajudar o Estado à cobrança, são manifestamente desproporcionados. Muito bem, a ver, vamos o que é que vai acontecer e como é que a máquina, ao fim e ao cabo do fisco, vai reagir a toda esta situação que é de todo injusta. Uma criança de 2 anos morreu vítima de maus tratos do padrasto em Loures. O irmão de 4 anos está internado com vários ferimentos. O suspeito ficou em prisão preventiva. A Comissão de Proteção de Menores tinha os 2 casos sinalizados, mas não conseguiu contactar a família. Conheciam-na por Bia. Chamava-se Maria Isabel, tinha quase 3 anos. Sexta-feira foi levada ao ombro pelo padrasto até uma vizinha que a viu inanimada. E vejo ele com a menina às costas. Então você não chama os bombeiros porque a menina está a morrer. Eu disse assim, o quê? Está a morrer, a menina chama os bombeiros. Eu liguei aos bombeiros. Viu alguns traumatismos na criança? Não vi nada. Eu não sabia. Ele disse que a menina caiu da banheira, mas eu não sabia nada. Caiu da banheira, mas não me disse mais nada. E a criança estava inanimada? Estava a chorar? Não estava. A menina estava com morta. A menina estava com morta porque mesmo ele dizia que a menina estava morta. O padrasto, de nome Felinho, de 30 anos, disse a vizinhos, bombeiros e polícia que a menina tinha caído na banheira. A explicação levantou dúvidas. A polícia confirma a prisão preventiva. A criança deu entrada no Hospital de Santa Maria, onde acabou por morrer. No dia seguinte, o irmão de 4 anos foi também levado pelas autoridades ao mesmo hospital, também por alegadas agressões. Permanece internado. Os familiares viram-lhe sinais de maus tratos. Já vi com marcas nos olhos. Mas o Carlinho tem 4 anos. Perguntou ao Carlinho o que aconteceu. Foi o filhinho. Foi o filhinho que me bateu. Carlinhos anda nesta escola. Pelos relatos, a irmã ficava em casa com o padrasto, um companheiro da mãe desde há pouco mais de 1 ano. E na rua, os vizinhos descrevem um homem tranquilo. Ele era bom rapaz, eu não vi ele andar só aqui, para trás, para a frente. Eu sei que ele não trabalhava porque ele é que tomava conta dos meninos. Ele é que levava os meninos à escola. E o senhor era muito meio para as crianças, vinha pôr o menino ao infantário, trazia-o supostamente às cavalitas e sei que as crianças gostavam muito dele. A menina agora, sinceramente, já não sei dizer porque há o tempo que não havia. A Comissão de Proteção de Menores conhecia o caso. O presidente, Armando Leandro, admite à RTP que não sabe o que falhou. Neste caso, o caso estava sinalizado, nós estamos ainda a averiguar, não sabemos ainda quando foi, estamos a tentar. Eu sei que houve algumas dificuldades no contacto com os pais, vamos fazer uma avaliação rigorosa e cuidadosa do caso. Terá faltado tempo ou terá faltado gente? Tem ideia? Não consegue? Temos de fazer uma avaliação cuidada para não estar agora, porque não sei efetivamente, temos de fazer uma intervenção cuidada e não apenas por impressões.
A mãe das duas crianças acompanha o filho Carlos no hospital. Familiares afirmaram à RTP que Cátia já terá sido informada que a custódia do filho lhe vai ser retirada. António Raposo Subtil, temos mais uma criança morta a segunda em menos de uma semana. O que é que a legislação portuguesa prevê quando há casos de agressões de crianças, ao fim e ao cabo, sinais de violência doméstica? Bom, do conhecimento que tenho e profissional, porque também tive numa defesa da manutenção dos tribunais de família e menores, nomeadamente em Lisboa, quando há uns anos se pretendeu fechar alguns desses tribunais, e por isso conheço, por essa razão, esta problemática. Existe lei, existem institutos, existem medidas suficientes para que as coisas funcionem. Porventura não existem recursos nem especialização suficiente desses recursos, neste caso humanos, para fazer face a algumas ocorrências. Não é o caso aqui, porque já foi identificado, foi transmitido, de que existiram dificuldades de contacto com a família e, por isso, embora estando sinalizada a situação de risco da criança, a Comissão de Proteção de Menores não conseguiu atuar. Agora, o que resta é saber se a dificuldade de contactos foi porque não havia pessoas para fazer o contacto, foi porque os meios utilizados para fazer o contacto não foram suficientes, enfim, e é aí que entra porque alguma coisa falhou, não é? Alguma coisa se há uma morte. Exatamente, alguma coisa falhou. E onde nós estamos, neste domínio, não é um problema da legislação. A legislação tem sido... Basta dizer que o direito de família e menores é hoje, até na advocacia, uma área de especialização relevantíssima, que há muitos advogados, juízes, pessoas, técnicos que têm interesse por esta disciplina e, por isso, não só a sensibilidade de todos nós ser imensa sobre estes, e pena e o drama que estas coisas colocam, mas existe uma evolução significativa e, nesse aspecto, temos... Mas devia haver aqui um plano nacional de prevenção? Não, tudo isso existe, muita formação existe. Eu acho que falta é um bocadinho entre a sensibilidade e a nossa aquisição destes riscos, a capacidade eficiente, a eficiência... Quando fala em nossa, fala na sociedade no seu todo. Ou seja... Dos tribunais, coisa que não existia. Veja que no passado, os próprios tribunais de família, a preparação dos juízes para as questões da família era reduzida. Sim. Houve uma evolução. Mesmo onde não há tribunais de família especializados, onde as competências são dos tribunais comuns, ainda aí os juízes têm formação própria, os advogados também. Há muitos cursos que a Ordem faz, direito de família, proteção de menores, enfim, há muita... Se estes casos acontecem, acontecem em dois, porque em menos de uma o que é que tínhamos que ver era se a falta desse contacto foi, alguma vez determinante, digo, porque a pessoa não estava contactável, porque o técnico usou meios que não eram os mais adequados, é isso que falta. Ou seja, falta a afinação, na minha opinião, a afinação das coisas e uma monitorização. E deve-se deixar a criança, e deve-se deixar uma criança que é vítima. Estas estavam sinalizadas, portanto não sabemos exatamente todos os contornos, mas muitas vezes as crianças acabam por ser retiradas por uma questão de prevenção e de segurança das próprias famílias. Sim, mas para haver uma retirada de uma criança aos pais é preciso que haja fundamentação, é preciso que existam relatórios, é preciso que exista um julgamento, que apesar de tudo é um julgamento que põe em causa os direitos dos menores, que se sobrepõem, mas também o direito da família, o direito da mãe, o direito do pai. A criança que sobreviveu poderá ser retirada à mãe? Pode, parece que já foi anunciado que irá ser retirada. Agora, tem que haver um juízo fundamentado para que isso aconteça. E nem sempre as coisas são falhas. Quem detectar uma situação, vamos generalizar, quem detectar uma situação de violência sobre uma criança, dentro de casa, seja o que for, se não atuar, está também a praticar um crime de omissão. Deve atuar até culturalmente. Há um ditado que se diz entre marido e mulher, o medo da colher, não é? Quando há uma zanga e tal. Mas não se aplica a isso. É que as pessoas às vezes confundem. Não se aplica aos menores. Bem, aliás, não se aplica a ninguém, em geral, porque alguém que vê uma pessoa a ser agredida... Estamos a falar de um crime público. Exatamente. Mas alguém que vê uma pessoa a ser agredida tem a obrigação moral e em determinadas situações de relação com a vítima, também jurídica, de denunciar. Neste caso, os menores, é uma obrigação de todos, porque é um crime público, todos temos essa obrigação. Portanto, quer dizer que praticam um crime por omissão. Praticam um crime por omissão. Só que, por vezes, as pessoas confundem. Isso é da família, não é connosco, fecha a porta, temos nada a ver. E aquele ditado clássico, mas errado, em marido e mulher, não tem a ver para fins diferentes e, por isso, não devemos estender, não devemos daí extrapolar que tudo o que se passa na casa ao lado não tem nada a ver connosco. Não. Se existir uma criança que está a ser agredida, não só temos o dever de denunciar, como temos o dever de proteger, na medida do possível, e com isso comunicando às autoridades competentes. E quem fechar os olhos e nada disser, poderá ser sujeito a uma ação.
O crime pode ser por ação ou omissão, não é? E por ação quando a pessoa o pratica e por omissão quando podendo remediar... Quando fala em ação, é a ação penal sobre ela. Não, a ação física. Sim, mas quem nada disser... Quem nada diz comete um crime, porque se tiver um dever de auxílio, por omissão, se tiver um dever de auxílio, se tiver um dever de intervenção e não exercer, e não cumprir esse dever, por omissão, um ato que é, eu não fiz, devia fazer, por isso eu sou envolvido na prática desse crime. As coisas não são assim tão líquidas, estamos só a tentar transmitir uma imagem que é, não é só criminoso aquele que dá o tiro, pode ser criminoso aquele que não impede que alguém use uma arma para esse efeito, nomeadamente se for o pai relativamente a um filho menor ou alguém com uma incapacidade. Ou seja, o dever de vigilância, quando não é ativo, sim, também pode provocar uma relação dessa pessoa com a prática criminosa. O mesmo acontece com um cidadão que vê uma criança ser agredida, ela não se pode defender e por isso todos nós temos o dever de proteção relativamente aos menores. Qual é a moldura penal? Eu não sei qual é a moldura penal, mas corresponde no crime por omissão a uma moldura que seja aplicável à pessoa que pratica por ação. Por isso, com as atenuantes, enfim, o que se pretender pode ser só cúmplice, pode ser, enfim, coautor. Naturalmente, uma situação destas é mais ao nível da cumplicidade da pessoa que não participou, mas pode acontecer, dado que também se admite, em tese, que alguém podia ter evitado aquela prática criminosa por ação, pelo exercício físico, o pai, enfim, atuou relativamente ao filho, e aí a pessoa que se pudesse ter removido esse resultado, essa prática, aí poderá ser sujeita também a essa medida penal. Muito bem. Portanto, acaba por deixarmos aqui também o alerta às várias pessoas que, por todas as razões e mais alguma, não fechar os olhos, porque além disso pode ser feita uma denúncia anónima sobre uma determinada situação, não é? Sim, mas não é preciso haver esse refúgio. Se não se quiser envolver diretamente, não é? Pode fazer a denúncia anónima e as autoridades têm a obrigação de agir porque estamos perante um crime público, não é? Deve mesmo fazer essa denúncia. Exatamente, para saber exatamente o que é que se passa. Bom, também referir que a violência nas escolas está a aumentar. 2/3 do total das participações feitas à polícia e à GNR referem-se a esta situação e a maioria tem natureza criminal. São cada vez mais frequentes e acontecem em ambiente escolar. O número de participações à PSP e GNR, responsáveis pelo projeto Escola Segura, aumenta de forma consistente desde 2008 e representa mesmo 2/3 do total de participações registadas pelas autoridades. As ofensas corporais, o furto e as injúrias e ameaças são os principais crimes. No ano letivo de 2013-2014, as autoridades registaram 6.693 ocorrências em ambiente escolar, mais 5,4% que no ano passado. Destas, 72,5%, ou seja, 4.854, são de natureza criminal, um aumento de 8,1% relativamente ao ano letivo anterior. Mas nós também não podemos dissociar as questões da violência em meio escolar da realidade do país. As famílias têm mais dificuldades, os alunos têm mais dificuldades, veem o futuro com menos brilho e isso naturalmente potencia comportamentos agressivos. Potencia naturalmente comportamentos agressivos. E à idade... A violência no namoro é outra preocupação, apesar de não ser uma realidade nova. A monitorização só existe desde 2012, mas em apenas um ano, o número de casos dentro das escolas aumentou 50%. Em 2013, só a PSP registrou 1.050 casos. O ano passado, nos estabelecimentos de ensino abrangidos por esta força de segurança, houve 1.549 queixas por violência no namoro. O aumento de registros terá como explicação o aumento de ações de sensibilização também por parte das escolas. Números que espelham uma realidade cada vez mais preocupante e a que se junta ao alerta feito já em 2011 pelo entretanto extinto Observatório de Segurança Escolar. No último relatório, a organização alertava para o aumento do uso e porte de armas dentro das escolas. António Raposo Subtil, a violência nas escolas a aumentar, 2/3 do total das participações à GNR são relativas à violência nas escolas, a maioria tem natureza criminal, ofensas corporais, furto, injúrias e ameaças são os principais crimes participados. Sendo que o namoro ao nível escolar, também a violência relativamente a essa matéria aumentou 50% no ano. O que é que se pode fazer aqui para inverter, muito sucintamente, o que é que se pode fazer aqui para inverter estes números, que são realmente assustadores?
Bom, eu não tenho a capacidade de análise dos números, mas posso tentar aqui especular um pouco sobre aquilo que é uma escola de inclusão que não recusa permanência na escola de quem reprova, de quem se porta mal. Há hoje uma aceitação de uma permanência nas escolas dos alunos mesmo, não bons alunos, aqueles que reprovam, e às vezes nem querem ir à escola, que pode levar, eu estou aqui, enfim, a especular, que pode levar à prática de alguns delitos, hoje dentro da escola, que antigamente não podiam ser dentro da escola porque os alunos não estavam lá. Ou seja, esta inclusão, esta integração de alunos que já não querem estudar, mas que o Estado impõe que estudem, que a comunidade força a sua permanência na escola, pode levar a aumento estatístico, que não é globalmente uma estatística de mais crimes, é unicamente da localização desses crimes dentro da própria escola. Não sei se isso é possível de detectar e de fragmentar na dita estatística. Era bom que fosse para não se criar aqui a ideia de que agora estamos todos mal comportados, os jovens são mal comportados, até na escola batem nos professores, etc. Temos que ver se isso não resulta de um grupo escolar diferente e um grupo escolar que não é só dos bons, é de todos. António Raposo Subtil, muito obrigada por ter vindo ao Justa Causa. Justa Causa que regressa amanhã, à mesma hora. Boa tarde, até lá.